Atos 3, de 1 a 10. Você pode acompanhar ali, ou na Bíblia, ou no seu celular, onde você achar melhor. Diz assim, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmolas. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Verso 5, vamos ler? Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vamos no 6? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E o 7 diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8 diz: e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu aquilo, viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o homem, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Feche seus olhos um pouquinho e ora ao Senhor. Ó Pai, nós reservamos esse tempo do culto para refletir na palavra, para ouvir a Tua voz. E a nossa oração é que o Senhor esteja, de fato, falando em cada vida e operando grandes maravilhas aqui no nosso meio. Para a glória do nome de Jesus, e no Seu nome nós oramos. Amém. Irmão, me dá só mais um bocadinho de retorno, então abaixa o retorno do teclado. Isso. O livro de Atos, meus irmãos, mostra o surgimento da igreja. Atos dos Apóstolos, que é o livro que nós estamos lendo na leitura do 1, 2, 3, é uma leitura empolgante. E Lucas, o seu autor, faz alguns relatos importantes de alguns fatos que marcaram a história dessa igreja que estava nascendo cheia de vida, de poder e de graça do Espírito Santo. Episódios que dão umas viradas no curso da igreja, alguns marcos. E o texto que nós lemos, um coxo de nascença que foi curado na porta do templo, justamente quando a igreja está no seu início, porque o capítulo 2 nos mostra o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, e a formação, o surgimento da igreja. E logo em seguida, após Lucas falar de como vivia a comunidade, no versículo 42 a 47, dia após dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, ele para contar essa história da cura desse homem. A cura desse homem marca um outro capítulo na história da igreja. Pense bem, Pedro e João estão subindo ao templo para orar. São 3 horas da tarde. E nesse instante eles se deparam com um homem que estava ali também, à porta do templo. E era um mendigo,
e que pedia esmola. E a Bíblia diz que ele não andava desde que nasceu. Ele era carregado para pedir esmola. E ele era colocado na porta do templo chamada Formosa. Era uma das entradas do templo. Lá na frente nós vamos ver que esse homem possuía mais de 40 anos. Alguém, ou algumas pessoas, não sei, movido por piedade, ou porque talvez lucravam com a parte das suas esmolas, diariamente, pegava aquele homem nos braços e fazia o quê? Carregava ele até a porta do templo e deixava ele ali, para ele pedir as suas esmolas todos os dias, para aquelas pessoas que entravam no templo para fim de orar ou de prestar algum sacrifício. Se ele estava ali por tempo determinado, por um bom tempo, imagino que ele era uma figura conhecida. Sim ou não? Todo mundo, ou quase todo mundo, que tinha o hábito de ir ao templo, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou no sábado, onde o fluxo era maior de pessoas, encontravam com aquele homem pedindo esmola. A gente que anda na cidade sabe que tem algumas figuras conhecidas em determinados lugares. Alguns mendigos, não é? As portas das farmácias a gente vê muito, nas portas da catedral da nossa cidade, às vezes nas portas de hospitais, muita gente pedindo. E hoje, um dos maiores fluxos é nos sinais de trânsito. Pessoas de alguma maneira pedindo ajuda. E um movimento de Deus está acontecendo em Jerusalém. Um avivamento está acontecendo em Jerusalém. Jesus Cristo, que tinha morrido, ressuscitado, o Espírito Santo desce no templo, tem um alvoroço. Mais de 3.000 pessoas se batizam num dia só, e depois a Bíblia vai dizendo que dia após dia mais gente vai entrando na igreja, e há 12 apóstolos de Jesus de Nazaré que estão comandando esse grande movimento. E num dia desses, 2 apóstolos, líderes dos apóstolos, quais era o nome deles? Quais era o nome? Cutuca a pessoa que está do seu lado e vê se ele está dormindo. Está dormindo, irmão? Qual o nome dos apóstolos? Está fraco ainda. Qual o nome dos apóstolos? Isso, gente viva. Irmão, às vezes eu vou pregar em outras igrejas, eu sinto falta desse calor aqui. Porque o povo aqui incentiva, fala amém, fala glória. Até mesmo quando a gente não fala uma coisa legal, vocês ajudam. Então me ajuda aí, pelo amor de Deus. Todo mundo comigo? Alô? Alô, irmãos? É bênção, a igreja está viva. Louvado seja Deus. Pedro e João chegaram lá, e o mendigo disse assim: agora eu me dei bem. Os apóstolos passaram por aqui. O povo está dando oferta para todo lado. Tem gente vendendo casa. Esses homens devem estar cheios da grana. E são os pastores. E às vezes as pessoas colocam os pastores nas situações só para ver o que o pastor vai fazer. É ou não é? Qual que é a reação do pastor? Então ele estendeu a mão e disse assim: agora se ele não der uma esmola, ele vai dar mau testemunho para os outros crentes. Alguma coisa vai acontecer. Surpreendentemente, aqueles homens olham para os apóstolos olham para aquele mendigo. E quando eles olham bem para ele, provavelmente ele baixou a cabeça. E o coração de Pedro e João começou a arder, porque o Espírito começou a dizer assim: agora é uma oportunidade de vocês abençoarem a vida desse homem. A Bíblia diz que esses apóstolos estavam cheios da graça e do poder de Deus.
A Bíblia diz que até a sombra desses homens curava. A Bíblia diz que esses homens eram homens cheios do Espírito Santo, que estavam virando uma cidade inteira de cabeça para baixo. E eles olham para aquele homem, o homem baixa a cabeça, e ele diz assim: não baixa a cabeça não, olha para nós. Olha para nós. E o homem olha nos olhos e diz assim: opa, agora vai vir aí uma boa quantia. E de modo surpreendente eles disseram assim: olha, nós não temos um centavo aqui. Nós não temos prata nem ouro. É uma maneira de dizer assim: eu não tenho nada de dinheiro aqui, mas nós temos algo muito mais valioso, e isso nós podemos repartir contigo. Seguraram na mão deles, seguraram na mão dele, e declararam com fé e autoridade: em nome de Jesus Cristo, o que nós temos, nós estamos repartindo contigo. Em nome de Jesus, levanta e anda. Algo estranho entrou na mão direita daquele homem, passou pelo corpo dele, tomou de poder os seus pés, os seus tornozelos, que eram defeituosos, e começou a consertar tudo. Aquilo que estava errado, o poder de Deus consertou. O homem deu um pulo e saltou e começou a andar. Gente, aquele homem nunca tinha andado. Talvez ele tinha andado apenas em sonho, porque eu já vi gente que não anda relatar isso. De vez em quando eu sonho que eu estou andando. E ele não apenas anda, ele grita, ele pula, ele dança. Ninguém segura esse homem. Está parecendo uns crentes que nós conhecemos, quando tem um impacto assim do poder da graça. O homem entra pulando, entra cantando, entra louvando. E aqui eu queria dizer que você nunca deve julgar ninguém pelas experiências que a pessoa tem com Deus, porque você não sabe a história daquela pessoa, porque você não sabe aquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Eu já vi muita invenção, muita meninice, mas já vi muita gente ser impactada tremendamente pelo poder de Deus, e até coisa que pode assustar quem está do lado, mas eu não sei o que Jesus está fazendo ali. Qual é a história? 40 anos, nunca andou. Quando o poder de Deus entra nele, ele pula, ele dança, ele grita, ele sai correndo para dentro do templo. Irmão, não sei se você sabe, mas os médicos dizem que quem fica sem andar por mais de 10 dias precisa aprender a andar de novo. Eu já tive uma experiência dessa, porque eu já fiz cirurgia nos 2 pés. E uma cirurgia dessa eu fiquei quase 15 dias sem poder botar o pé no chão. E quando eu fiquei de pé, depois disso, parecia que eu nunca tinha andado na vida. E eu tive que ir de muleta, de bengala, escorando nas coisas, até as minhas pernas se acostumarem. Imagina uma pessoa que nunca andou na vida. Andar é uma coisa que se aprende, as crianças aprendem a andar. Não precisou nem de tempo, ele andava, ele não só andava, como ele pulava, ele não só pulava, como ele dançava. Porque quando Deus faz a obra, até os conceitos humanos são revertidos de cabeça para baixo. Um dia comum que ele achou que ele estaria ali, seria apenas mais um dia, para pedir uma esmolinha, para ir para casa no final do dia. Mas naquele dia ele encontrou com 2 homens de Deus. E quando as pessoas cruzam o caminho de homens de Deus, elas devem ser impactadas pelo Deus que está dentro desses homens. Naquele tempo, criou um alvoroço no templo, a notícia se espalhou rápido por toda Jerusalém. Vocês não sabem o que aconteceu. Sabe aquele mendigo, aquele que não anda, aquele que vive sempre na Porta Formosa? Hoje aconteceu alguma coisa com ele, ele está pulando, ele está curado. E o povo começou a vir de todo lado, e gente entrou no templo. Tudo que os sacerdotes, os religiosos queriam era que a igreja morresse, que aquele movimento fosse abafado. Mas agora a cidade de Jerusalém está de cabeça para baixo. O povo esfregava os olhos. O mendigo da Porta Formosa. Será que nós estamos tendo alucinação coletiva?
Aquele que nunca andou, aquele que sempre foi carregado, aquele que sempre esteve do lado de fora do templo, agora está dentro do templo, e não só está dentro, ele pula, ele dança, ele glorifica ao nome de Jesus. Eu creio que essa história existe para nos mostrar aquilo que Jesus pode fazer por meio da sua igreja. Eu creio, irmãos, que essa experiência não pode ser padronizada. Talvez nunca mais se repita uma história como essa, mas os seus princípios, os seus valores continuam vivos e continuam disponíveis, porque Jesus Cristo continua transformando vidas. E aí que vem as nossas perguntas. Pastor, como é que eu vou ter uma vida transformada? O que essa história tem para mim? O que isso me ensina? Para que eu possa ter uma vida nova em Cristo Jesus. Você que está com o seu esboço aí, acompanha. Ou você pode acompanhar aqui na tela. Primeira lição desse texto, irmãos, é que nós devemos avaliar as nossas motivações ao vir cultuar a Deus. Vamos falar? Avalie suas motivações ao vir cultuar a Deus. Todos nós sabemos que estar no templo adorando a Deus de modo coletivo é um mandamento. Cultuar publicamente como igreja faz parte da nossa vida com Deus. E muitos de nós vêm semanalmente aqui, nessa igreja, nesse templo, para que nos ajuntemos aqui domingo após domingo para cultuar o Senhor. Mas a pergunta que nós precisamos fazer hoje é: por que você está aqui? Qual é a sua motivação hoje ao vir cultuar a Deus? Está todo mundo comigo, amém? Pensa, porque você precisa responder essa pergunta. O que te motiva a estar na igreja? O que te motiva domingo após domingo vir aqui? O que Pedro e João foram fazer no templo, irmãos? Foram fazer o quê? O texto nos responde no versículo 1. Eles foram o quê? Orar. Pedro e João foram ao templo buscar a Deus. 3 horas da tarde, era a hora que os judeus separavam para uma oração do dia. Aquele mendigo também ia ao templo, mas ele ia fazer o quê? Orar? Ele ia buscar Deus? Ele ia pedir esmola. Alguns vêm à igreja para dar. Alguns vêm à igreja para desfrutar da verdadeira adoração. Mas outros vêm à igreja apenas para receber. É por isso que a gente precisa avaliar se nós estamos aqui para dar ou se nós estamos aqui para receber. Alguns vêm à igreja por causa de Deus. Outros vêm à igreja somente por causa de si mesmos. Porque se eu não for, minha semana não vai ser igual. Porque se eu não for, eu não recebo a bênção. Porque se eu não for, eu posso ser amaldiçoado. Onde é que você se encaixa? Nós vivemos uma geração hoje de coxos, mas não coxos de gente que não pode andar, mas é gente que é coxo no espírito. Gente que não consegue caminhar com Deus. Gente que não consegue se colocar de pé sozinho. Gente que não consegue ter uma vida com Deus. Gente que não consegue viver os planos e os desafios do Senhor para a sua vida. Gente que usa moletas espirituais ou apenas são carregados pela multidão na sua vida cristã. Não são protagonistas de uma vida com Deus. Eles apenas vivem o que as pessoas dizem para eles viverem. Alguns vêm à igreja pelo costume. Outros vêm à igreja porque seu pai é crente, a sua mãe é crente, e você vem. Outros vêm porque a palavra do pastor me abençoa, ou porque o louvor me abençoa. Outros vêm porque é moda frequentar a igreja. Outros vêm porque querem, porque estão passando por problemas. Outros vêm porque não tem problema. Quando tem problema, não vem.
A gente precisa pensar quais são as nossas motivações, porque Deus quer transformar a nossa vida e nos sarar daquilo que tem nos atrapalhado e as nossas paralisias espirituais. Quem crê diz amém. Deus quer trazer uma vida focada e centralizada no nosso relacionamento com Ele. Vida cristã é vida focada e ligada ao que você tem de vida com Deus. Chega de intermediário. Você não precisa de gente para te levar a Deus. Você mesmo pode buscar a Deus nessa noite. Você mesmo pode receber de Deus nessa noite. Você não precisa de mim, você não precisa de sua família. Você mesmo pode, com as suas próprias mãos, com o seu próprio coração, se ligar ao Pai e o Pai te abençoar nessa noite. Vida cristã é vida íntima e pessoal com Deus. Talvez você chegou aqui carregado como aquele homem. Alguém te trouxe, alguém te convidou. Mas eu creio que esse tempo está acabando na sua vida. Você vai começar a vir agora pelas suas próprias pernas. Talvez muitas pessoas chegaram aqui prostrados. Mas o Senhor vai te levantar pela mão hoje e vai dizer: anda, levanta e anda, porque o seu lugar é de pé. Nós viemos aqui por causa de Deus. Nós viemos aqui por causa da presença de Deus aqui nesse lugar. Foi a presença de Deus que nos atraiu para cá. Nós viemos aqui porque nós queremos adorar esse Deus. Nós viemos aqui, e mesmo que eu não receba nada de Deus hoje, eu vou sair daqui satisfeito, porque eu estou dando tudo que eu tenho na mão daquele que é merecedor de toda a minha vida. Mesmo que Deus não me dê nenhuma bênção hoje, eu vou continuar vindo, porque o meu coração é todo dele. É uma oportunidade de nos consagrarmos outra vez. Segunda lição, irmãos, que eu aprendo desse texto é que nós precisamos ser frutíferos e abençoadores. Repare bem que eu não estou falando abençoado, estou falando abençoador. Aquele mendigo, durante a sua vida inteira, ele foi condicionado a nunca produzir nada. Qual era a profissão dele? Ele tinha profissão? Pastor, naquela época, assistência social, etc. Tudo bem. Eu posso até entender isso. Não havia oportunidade. Hoje é difícil para pessoas que têm algum tipo de necessidade se encaixar no mercado de trabalho. Imagina naquela época. Todo mundo dizia para ele: olha, você não pode produzir nada. Você nasceu só para receber. Você não pode abençoar ninguém. Você não é nada. Você vive daquilo que as pessoas te dão. Eu quero levar para o lado espiritual, porque muitas vezes nós, espiritualmente, não estamos produzindo nada. Nós só estamos recebendo aquilo que as pessoas podem nos dar. Pastor, a única hora que eu leio a Bíblia, escuto a Bíblia, é quando ouço alguém pregar. Será que é isso que Deus quer? Você pode ir direto à fonte. Ouvir bons pregadores abençoa a nossa vida, mas é a experiência que o pregador teve com Deus que está abençoando. Mas Deus quer que você tenha experiência direto com Ele. Muitas pessoas estão vivendo com base naquilo que recebem de outros. E aí a minha vida não está baseada em Deus, minha vida está baseada em outra pessoa. E quando aquela pessoa falha comigo, a minha vida com Deus vai para o buraco. Muitas pessoas estão baseadas apenas naquilo que elas recebem de Deus, recebem de outros, enquanto nós temos que buscar receber de Deus. Mas eu creio, meus irmãos, que Jesus também quer transformar essa realidade nas nossas vidas. Amém? Pois Ele colocou em nós, em todos nós, uma potencialidade. Nós temos a potencialidade de dar frutos. Você tem que ser frutífero. Você tem que produzir. E Jesus disse: o ramo que está ligado em mim produz, não é frutos não que ele está lá, é muitos frutos. Mas você tem que estar ligado a quem?
A videira verdadeira, Jesus Cristo, direto nele. Não é uma videira ligada, não é um ramo ligado no outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus está dizendo assim: não liga um ramo no outro. Não liga a sua vida na minha. Não espera receber de mim. Liga a sua vida direto na videira. A videira é Jesus Cristo. O ramo tem que estar ligado na videira, porque é da videira que vem o alimento para que nós possamos produzir fruto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Liga a sua vida a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a videira. E quando você receber de Jesus, você vai poder passar adiante, porque os apóstolos disseram: aquilo que eu tenho, eu te dou. Como é que você vai dar aos outros aquilo que você não tem? Você precisa receber de Deus primeiro, para que você possa repartir com o outro. Vamos receber, irmãos. É por isso que todo culto, final de culto, nós dissemos: agora você está sendo enviado. A igreja é o ponto de partida. Você está saindo daqui para abençoar. Você foi abençoado aqui hoje? Passa essa bênção para frente. Seja frutífero e abençoador. Terceiro, desfrute de uma vida abundante. Vamos falar juntos? Desfrute. Mais uma vez. Desfrute. Acabou o tempo da esmola na sua vida. Acabou o tempo de migalha na sua vida. A mulher disse assim: ô Senhor, se cair uma migalha da mesa, já está o suficiente para mim. Jesus falou: grande é a sua fé, irmão. Grande é a sua fé, seja conforme a sua fé. Mas eu tenho mais. Você não é cão, você não é cachorro para comer do que cai da mesa do rei. Você é filho, príncipe e princesa. Você vai sentar à mesa do rei e você vai desfrutar dos banquetes que o Senhor tem para você. Chega de viver do pouco, de viver da esmola, de viver do que sobra. Ir à presença de Deus, adorar e interceder. Tem muita gente que ainda está como aquele mendigo do lado de fora. Deus está dizendo assim: entra no templo, eu tenho um banquete para você. Entra, chega mais perto de mim, entrega a sua vida a mim, se aproxima de mim. Não, Senhor, eu quero ficar aqui na Porta Formosa, apenas recebendo as esmolas que alguém que passa aqui. Será que é isso que Deus tem para nós, meus irmãos? Deus tem para nós uma vida abundante. Vida abundante é o que, pastor? Vida com dinheiro? Não, estou falando de abundância espiritual. Aquele homem esperava que alguém derramasse sobre ele uma esmola, uma migalha, enquanto o Pai quer de nós banquetes. Meus irmãos, o véu foi rasgado de cima a baixo. Ele não foi rasgado pela metade, porque Deus não faz a obra pela metade. Ele abriu a porta do reino e disse: se você quiser, a porta está aberta, você pode entrar. Mas tem muita gente que está preferindo ficar do lado de fora e não está querendo entrar no Santo dos Santos, como nós cantamos aqui. Deus tem muito mais para nós. Jesus já pagou o preço, Jesus já ofereceu a sua vida. Não tem necessidade mais da gente sacrificar. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Cremos que cada crente é um sacerdote com livre acesso ao Pai, e é dessa fonte que vai vir a capacidade. Chega de viver uma vida sem oração. Chega de viver uma vida sem a palavra de Deus. Chega de viver uma vida cristã com falta de compromisso. Chega de você vir à igreja, ir à célula, sem se comprometer com as coisas do Senhor. Está na hora de você entrar para viver o melhor de Deus para a sua vida. Quando homens e mulheres entendem
entendem que o lugar que Deus tem para eles não é prostrado, é de pé na presença do Senhor. Quando homens e mulheres entendem que a autoridade do nome de Jesus está dizendo que eu tenho que levantar e ficar de pé, esses homens e essas mulheres vão dizer: Senhor, conta comigo, eu não quero ser mais um coxo espiritual, eu quero ser um homem que entra e anda na tua presença. Quando homens e mulheres entenderem isso, que o seu lugar é de pé na presença de Deus, uma revolução vai acontecer aqui nessa igreja. Acabou o tempo da mediocridade, espiritualmente falando. Nós não estamos aqui nesse culto para aliviar nossas culpas, para cumprir um ato religioso e voltar para casa. Nós estamos aqui para sermos abençoados, sim, mas para sairmos daqui para abençoar e viver uma vida abundante na presença do nosso Deus. Pastor, eu quero dar 50% do meu coração para Deus. Ele não quer. Então eu vou melhorar, eu vou dar 70% do meu coração para Deus. Ele não quer. Para Deus 70% e zero é nada. Tá bom, pastor, então eu vou dar 99% do meu coração para Deus. Para Ele também 99% é nada. Para Deus é o coração inteiro. Será que você gostaria de dar o seu coração inteiro para Deus nessa noite? Quarto lugar, meus irmãos, viva uma vida para glorificar a Deus. No primeiro momento, nós podemos não entender o que os apóstolos disseram para aquele homem. Os apóstolos disseram para aquele homem assim: olha para nós. Não foi isso que Pedro disse? Segurou na mão direita dele e disse: olha para nós. Então Pedro estava querendo chamar a atenção do mendigo para ele? Essa ideia é desfeita quando ele diz assim: olha para nós. Mas olha para nós, sabe para quê? Porque nós vamos te dar aquilo que nós temos. E sabe o que eu tenho? O poder de Deus. Em nome de Jesus. Levanta aí, anda. Olha para nós, porque nós somos instrumentos de Deus na sua vida. Olha para nós, não para glorificar a nossa vida. Olha para nós para glorificar o Deus que está em nós. Está entendendo ou não? Amém? Não é para as pessoas olharem para nós, é para as pessoas olharem para o Cristo que está dentro de nós. E quem cruza o caminho dos servos de Deus precisa ser abençoado. E logo adiante está Pedro no templo, pregando a respeito desse acontecido e fazendo questão de dizer: esse homem que está curado aqui, ele foi curado porque ele teve fé, não em mim, não em João, não nos apóstolos, não na lei, ele teve fé em uma pessoa só, Jesus Cristo Nazareno. Tudo aquilo que está acontecendo aqui, prestem bem atenção, é por causa de Jesus e pelo nome de Jesus. Tudo aquilo que está acontecendo aqui, esse homem está sendo curado e o único propósito é glorificar a Deus. Olha para nós para ver Jesus, olha para nós, mas entende que o milagre é por causa dele, a glória é dele pelos séculos dos séculos. Irmão, nós estamos sendo desafiados a viver uma vida para revelar Jesus Cristo às outras pessoas. Seja cheio de Deus, para que você possa derramar isso sobre outras pessoas. Quinto lugar, rompa com aquilo que te paralisa. Aí é você que precisa pensar se há algo na sua vida que está paralisando você. Alguns estão paralisados porque estão olhando para os homens e não estão olhando para Deus. Hoje é dia de você jogar fora as suas moletas espirituais e dizer assim: as minhas expectativas, a minha esperança, a minha vida está baseada em um só, chama-se Jesus Cristo Nazareno. Chegou o tempo da visitação de Deus.
na vida daquele homem e nas nossas vidas também. Pedro e João passaram ali, e quando eles passaram, homens cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, diz assim: o que eu tenho não é esmola, o que eu tenho é vida, o que eu tenho é poder, o que eu tenho é coisa muito maravilhosa. Deus tem preparado para trazer essa mesma coisa boa para a sua vida. Você pensou que você vinha aqui no culto hoje e talvez você recebesse uma migalha, uma esmola espiritual, mas Jesus está dizendo, Ele quer te dar muito mais. Jogue fora as malas pesadas que estão te impedindo de caminhar. Você já andou com mala pesada? Às vezes você pensa assim: eu vou no mercado, não vou nem de bicicleta, e o que eu tenho que comprar é apenas uns quilinhos de coisa. Primeiro que você se empolga e compra sempre mais do que você precisa. E quanto mais você anda, mais aquele trem pesa, não é não, irmão? Eu tenho um ditado que lugar de peso é no chão. Tem gente que está carregando mala, e mala ainda sem roda, sem alça. Agora tem umas malas, né, que você vai andando, mas essa mala que carrega está te impedindo de caminhar, irmão. Talvez sejam mágoas, sejam feridas na alma. Talvez seja uma alma cheia de depressão, cheia de tristeza, cheia de pressão, cheia de peso. Joga fora essas coisas todas hoje, porque o fardo de Jesus é leve. Os filhos de Deus não foram feitos para carregar peso, porque o fardo dele é suave e o jugo dele é leve. Chega de idolatria, chega de idolatrar a bênção e passa a adorar somente a Deus na sua vida. Talvez seja a idolatria que está te paralisando. Você pediu uma bênção a Deus, Deus te deu a bênção, agora a bênção está no lugar de Deus, e isso está te impedindo de andar para frente. Você é um líder aqui que podia estar lá na frente, mas tem alguma coisa que está te puxando para trás. Você sabe do que eu estou falando, porque Deus já falou isso no seu coração. Arreia esses pesos, arreia esses pesos, porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, tem algo lindo para fazer, mas você não está andando, porque a sua vida está cheia de peso. Arreia isso no chão. Talvez isso é dizer não à própria carne, é negar a si mesmo, mas você vai dizer sim ao propósito de Deus na sua vida. Chega de filhos mais velhos que não estão fora da igreja, estão dentro da igreja, mas estão mais perdidos do que o filho pródigo. Acabou esse tempo na sua vida. Chega de frieza espiritual, de apatia, de surdez. Chega das forças das trevas estarem te aprisionando, porque se Jesus Cristo te libertar hoje, você vai ser livre para viver uma nova vida na presença dele. Chega de ouvir a voz do mundo, chega de ouvir a voz do diabo. Hoje você ouviu a voz do bom pastor, e essa voz vai te levar para o caminho correto. O pecado está paralisando você. Às vezes, por causa do pecado, a gente não consegue ter comunhão com Deus nem com a igreja. Alguém colocou uma ideia na sua cabeça de que você não muda, de que você nasceu assim, que você vai morrer assim. Alguém colocou uma ideia na sua cabeça que você não tem jeito, sua vida não tem jeito, sua vida está perdida. Você nasceu para não dar certo, você é um plano falido. Mas eu quero te dizer nessa noite que se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. O pecado nunca mais terá domínio sobre a sua vida, se o Filho de Deus te libertar. É Ele que vai controlar a sua mente, não é a carne mais, é o Espírito Santo que está com você. Falei aqui quarta-feira e volto a repetir. Tem gente que está paralisado por causa de relacionamentos que não são aprovados por Deus. Aí você faça a sua avaliação e diga se é você ou se não é. Deus está dizendo assim: eu não aprovo. Você não tem paz no coração, mas você está insistindo. E você não consegue andar mais. É preciso quebrar as correntes que te prendem.
E talvez essas correntes são colocadas por pessoas na sua própria vida. Ai, pastor, eu não consigo viver sem Ele. Você não consegue viver sem Deus. Porque o pecado é assim: o fel vira mel, o pé de galinha vira coxa. Você olha e diz assim: opa, é coxa, porque o diabo te cegou. Você vai lá e come, é pé de galinha. E depois que tiver na sua boca, você vai ver que não é mel, é fel. E aí é uma vida inteira de amargura para se arrepender. E gente que tem destruído a sua vida porque está brincando com Deus e brincando com a sua vida espiritual. Você acha que o diabo vai aparecer para você de chifre e rabo? Se ele aparecer perto de mim de chifre e rabo, eu corro muito. Você fica perto dele? Ele aparece bonito, olhos verdes, palavras sensuais, palavras que talvez nunca ninguém te disse. Estou abrindo o verbo aqui para você entender o que está acontecendo. Há espíritos de sensualidade que trabalham em vida de certas mulheres para ela ser exatamente aquilo que a sua mulher não é, ou que você acha que não é. E você entra nessa, você vai pagar um preço muito alto. É preciso quebrar as correntes da sensualidade. Olha para o seu guarda-roupa e ora ao Senhor e pede para o Espírito Santo mostrar, e Ele vai te mostrar. Talvez você precise fazer uma limpeza na sua vida, jogar fora aquilo que está te prendendo, aquilo que é fruto de lascívia, de imoralidade, de vício, de murmuração, de tantos pecados que têm paralisado pessoas. Há pessoas aqui que estão servindo realmente de marionete na mão das outras pessoas, estão sendo manipuladas, mas hoje o Espírito de Deus quer te libertar. Quem te controla é o Senhor Jesus. Ninguém me controla, quem me controla é o Espírito Santo. Não é o que eu como, não é o que eu bebo que me controla. O que me controla é o Senhor. Não é o prazer, o hedonismo, essa cultura que esse mundo está dizendo: seja feliz, curta a vida, faz do seu jeito, aproveita as oportunidades e destrói a sua vida. Só que isso eles não dizem, e a gente entra às vezes sem saber. Negócio de crente, negócio de trabalhar na igreja é só apurrinhação. Você vai lá, vai virar mais um que vai dar dinheiro a pastor. Você nunca ouviu isso, não? E aquela igreja lá só tem gente metido. Esses dias, irmão, eu vi uma pessoa dizer: não, porque aquela igreja de lá, é presbiteriana, é a igreja dos brancos. Chegou aqui, encontrou o Juan, e o cara disse assim: cadê ele? E disse assim: ó, me enganaram, porque o cara que está lá no baixo, ué, são as mentiras que o diabo está colocando na cabeça do povo. Mas Deus está rompendo com todas essas mentiras, com todos esses enganos. Isso é engano que afastou muita gente da igreja. É a igreja dos metidos, é a igreja dos ricos, é a igreja disso, daquilo. Não. Quebra as correntes, as coleiras do inferno. Talvez em algum momento da sua vida você fez pactos, fez associações com coisas das trevas, cometeu pecados ligados a áreas de sangue, que isso vem te aprisionando. Você precisa se libertar. Talvez você foi amaldiçoado por seus parentes, por seus pais, por seus irmãos. Talvez até mesmo dentro de uma igreja, em uma experiência que você teve, você foi amaldiçoado por líderes. Seja livre hoje. Seja livre hoje daquilo que te aprisiona. Seja livre hoje do teu pecado. Seja livre hoje desses pactos, dessas alianças, que tudo isso vai ficar para trás, porque maior é o que está em nós. E por último, irmãos, recebe hoje transformação em sua vida. Recebe hoje transformação em sua vida. Amém?
recebe hoje transformação em sua vida. Levante sua mão, você que gostaria de receber isso, para dizer para Deus: Senhor, me transforma, me ajuda. Aquele que pede, recebe. Aquele homem, ao ser curado, irmãos, teve a sua vida transformada em todos os sentidos, e à vista de todas as pessoas. Ele era um mendigo, ele era coxo de nascença, agora ele é um homem curado, restaurado, e ele está colado na barra da saia dos apóstolos. Você está entendendo? Cola com gente que vai te ajudar, cola com pessoas que vão te ajudar a andar para frente. Os apóstolos se afastavam dele um bocadinho, ele disse: peraí, eu quero ficar perto de vocês. Porque quando Jesus chega, tudo muda. Se Jesus chegar na sua vida, tudo vai mudar. Os barcos que estavam parados e ancorados, quando entram à presença de Jesus, você vai puxar as âncoras, você vai ajeitar as velas, e o vento de Deus vai começar a soprar na sua vida e vai te levar para navegar em portos que você nunca navegou. Hoje é preciso deixar o homem que você foi antes de Deus. É preciso deixar o homem e a mulher que você foi quando você estava longe de Deus. É preciso deixar aquilo que você construiu quando você vivia longe de Jesus, porque agora o que Ele tem para nós é uma vida totalmente diferente e transformada. O povo não acreditava. O povo estava dizendo assim: será que nós estamos tendo uma alucinação? Em outra versão diz que eles esfregavam os olhos. Não é possível. Aquele que nunca andou, agora, aquele que sempre foi carregado, aquele que sempre esteve do lado de fora, agora está andando, agora está pulando, agora está dançando, e agora é um homem totalmente transformado. É o que Deus quer fazer na sua vida. As pessoas vão olhar para você e não vão entender nada. Peraí, aquele cara ali nunca andou, aquela pessoa ali sempre foi carregada, aquela pessoa ali sempre foi estranha. O que está acontecendo na vida dela? O que está acontecendo é que ela conheceu o poder de Jesus Cristo que transforma vidas. E num imediato momento, Pedro começou a pregar para aquelas pessoas, porque ele estava dizendo assim: gente, presta atenção aqui, porque o alvoroço se formou dentro do templo. O homem pulando, o homem dançando, o homem fazendo isso, fazendo aquilo. E Pedro diz assim: peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. E aquela multidão: por favor, silêncio. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois você continua lendo o capítulo 3. Quem mudou a vida desse homem foi Jesus Cristo. E o mesmo que Ele fez na vida desse homem, Ele pode fazer na vida de vocês. Quem pôs esse homem de pé foi Jesus Cristo. Se vocês quiserem, Ele pode fazer a mesma coisa na vida de vocês. Aquele dia ficou marcado na história da igreja. Precisamos de marcos, testemunhos públicos, momentos de decisão. Olha, esse foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Esse foi o dia que eu decidi voltar para a igreja. Esse foi o dia que eu decidi me batizar. Esse foi o dia que Jesus entrou no meu coração e que minha vida mudou. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você que está afastado da igreja precisa voltar. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você que tem que tomar. Você que não é batizado precisa batizar. Porque o batismo é um testemunho público. Quem ama de verdade não esconde o seu amor, não. Quem esconde relacionamento é porque não ama de verdade. Assuma o seu compromisso. Chega de ser carregado, irmão. Hoje Jesus quer fazer você subir um pouco de nível. Você vai começar a andar com as suas próprias pernas. Você dependeu de pessoas para chegar aqui. Alguém te convidou, alguém te trouxe, alguém está te carregando. Mas agora você vai andar com as suas próprias pernas.
pastor, eu só cheguei aqui porque alguém me trouxe. Eu só cheguei aqui porque eu fui carregado por alguém. Mas hoje, Jesus entrou na minha vida. E agora sabe o que vai acontecer? Eu vou ajudar a carregar outros. Amém? Eu vou ajudar a carregar outros. O que fizeram com você, você vai fazer com outros. Fica de pé no seu lugar.